Nós vamos ler a Escritura Sagrada nesse momento, no texto que vai servir para a nossa reflexão. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao verso 23. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, leremos os versos 13 a 23. Nós vamos fazer a leitura dessa passagem de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares, vou começar a leitura e peço para que vocês nos auxiliem lendo os versos pares. Combinado? O texto começa da seguinte forma, referindo-se a Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai Santo, nós cremos que o Senhor inspirou as Escrituras, cremos que a Bíblia é produto divino, cremos que o Senhor falou e continua falando com a tua igreja por meio da tua palavra. Nesse momento, ó Pai, imploramos ao Senhor que o Senhor seja servido por meio de teu Santo Espírito a nos iluminar, a fim de que possamos compreender bem a tua palavra, a tua vontade para nós. Ó Pai, abra os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza da tua lei. É a nossa oração e nós a fazemos no nome poderoso e santo do Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Amém. Semanas atrás, nós iniciamos uma série de reflexões sobre a epístola que Paulo endereçou à comunidade cristã que vivia na cidade de Colossos. Estamos conversando sobre a epístola de Paulo endereçada aos Colossenses. Já conversamos sobre os 2 primeiros versos que compreendem a saudação do apóstolo. Também já meditamos sobre os versos 3 a 8, onde encontramos a ação de graças do apóstolo Paulo pelos colossenses. Também já meditamos sobre a passagem que compreende os versos 9 a 12, que registra a oração de intercessão do apóstolo dos gentios por aquela comunidade. E agora alcançamos a passagem que compreende os versos 13 a 23, desse primeiro capítulo da epístola que Paulo endereçou aos Colossenses. Depois de saudar,
Depois de elogiar e depois de orar pelos colossenses, Paulo começa a se ocupar com o ensinamento da verdade. Paulo começa a combater a heresia que estava ameaçando a fé daquela comunidade. O comportamento de Paulo aqui serve de exemplo para todos nós. Depois de orar, o apóstolo Paulo age. Paulo estava preocupado com a heresia que estava ameaçando a comunidade de Colossos. E o que ele faz? Ele ora e depois de orar, ele age. Como? Escrevendo a epístola. Paulo associou a intercessão pelos crentes colossenses a uma ação concreta, a saber, a redação dessa epístola. Isso daqui serve para nós, isso aqui configura-se para nós como preciosa lição. Devemos sempre associar a oração à ação. O conhecido paradoxo do reformador alemão Martinho Lutero revela-se muito útil para nós aqui. Martinho Lutero costumava dizer o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. O apóstolo Paulo, o autor da epístola, sob a inspiração e direção do Santo Espírito, começa a se ocupar com a questão da heresia, que representava um grande perigo para aqueles crentes. E Paulo aqui fez uma opção. Em vez de Paulo ocupar-se com os apontamentos sobre as falácias, sobre os erros, sobre os equívocos dessa heresia, Paulo prefere falar a respeito da verdade. O fato é que quando a verdade é anunciada, é proclamada com clareza, o erro fica cada vez mais evidente e observável. Eu confesso que fico impressionado com as opções e com as estratégias que o apóstolo Paulo emprega nesse primeiro capítulo da epístola que ele endereçou aos crentes de Colossos. Minha impressão é que Paulo era um homem muito maduro. É essa maturidade que a gente pode observar nesses primeiros capítulos. A primeira estratégia que o apóstolo Paulo adotou foi aquela de elogiar antes de admoestar. Encontramos isso nos versos 3 a 8. O apóstolo Paulo elogia aqueles que em breve ele vai admoestar. E nós precisamos dessa mesma sabedoria. Também precisamos verificar e discernir aspectos positivos e encorajar as pessoas antes de admoestá-las. O segundo princípio muito rico que aprendemos com o apóstolo Paulo, nesses primeiros versos de Colossenses, é que ele combate o erro ensinando a verdade. O reforço do apóstolo Paulo é positivo. Ele não gasta tempo fazendo a descrição dos erros da heresia colossense. Pelo contrário, ele se ocupa com a pregação e com o ensinamento da verdade. A melhor forma de combatermos o erro é anunciando e vivendo a verdade. Meus irmãos, o texto apresenta para nós a realidade de que Jesus é o centro de todas as coisas. Os cristãos acreditam, a partir do ensinamento bíblico, nessa verdade. Jesus é o centro de todas as coisas. Por conseguinte, Jesus deve ser o centro da minha vida. Jesus deve ser o centro dessa igreja. Jesus deve ser o centro da minha agenda. Jesus deve ser o centro da minha família. São essas as lições que aprendemos com essa passagem. Quero destacar, em primeiro lugar, que Jesus, de acordo com o texto, é o centro da libertação e da redenção. Quando observamos os versos 13 e 14, vemos isso. Jesus é o centro da redenção e da libertação. Paulo declara que Jesus libertou os que creem do império das trevas e os transportou para um reino de amor. Só o Senhor Jesus pode
fazer isso. Essa operação só pode ser realizada por meio do Senhor. Ao ensinar que os cristãos foram libertos do império das trevas, Paulo comunica alguns princípios, quais sejam. Em primeiro lugar, Paulo está comunicando que existe sim um império do mal em ação no mundo. Existe sim um império do mal em ação nesse mundo. O mal é uma realidade concreta. Existe sim um ser maligno, completamente corrompido, que governa esse reino de trevas. O Deus desse reino é Satanás. A Bíblia o chama de diabo, de maligno, de tentador, de pai da mentira, de príncipe das trevas. O perigo em Colossos era resultado de uma série de especulações que envolviam, inclusive, crença em poderes cósmicos ou celestes. O autor dessa epístola aceita, sim, os postulados dessa luta e não põe em dúvida a atividade desses poderes. Existe, sim, o império do mal em ação no mundo. Não podemos negligenciar e não podemos ignorar essa realidade. O segundo princípio que o apóstolo Paulo participa-nos aqui é que o homem não pode se libertar dessa condição. Existe o império das trevas e o homem sozinho, desassistido, sem o auxílio do Senhor, sem a divina intervenção, não poderá sair desse estado de escravidão. Existe o império do mal e sozinho o homem não pode sair desse reino de escravidão. Ele precisa de um Salvador, ele precisa de um libertador. Terceiro princípio que aprendemos aqui é que Deus é o único que pode nos libertar do império das trevas. Só podemos ser libertos por meio de Jesus Cristo. Ao sermos libertos desse império, somos transportados para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportar aqui era muito comum nos dias de Paulo, uma vez que era bastante empregada no mundo antigo para descrever o costume de transportar a população de um país que foi invadido, que foi derrotado, para outro país. Jesus faz isso, ele muda a gente de lugar. Jesus é o único que pode fazer isso, mudar a nossa história, mudar o nosso interior. Jesus pode transformar a nossa tristeza em alegria. Jesus é aquele que pode transformar nosso egoísmo em partilha. Jesus é aquele que pode transformar o nosso medo em coragem e o nosso descontentamento em satisfação. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Enfim, somente em Jesus, que nos liberta das trevas e nos transporta para um reino de amor, que nós podemos experimentar redenção e remissão. Somente em Jesus podemos experimentar essas realidades espirituais. No período em que o texto fora redigido, o termo traduzido por redenção comunicava a ideia do pagamento pela libertação, alforria de um escravo. A ideia é que Jesus nos comprou mediante o seu derramamento de sangue. Meus irmãos, a verdade é que nós somos de Deus por direito de criação. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Pertencemos a Deus porque fomos criados por Ele, mas também pertencemos a Deus por direito de redenção. Ele nos comprou mediante o derramamento de seu sangue inocente. Falando sobre essa questão do pertencimento a Deus, o reformador João Calvino certa vez afirmou o seguinte: não somos nossos, logo convém que nos esqueçamos tanto quanto possível de nós mesmos e de todas as nossas coisas. Em contrapartida,
Somos de Deus, logo vivamos e morramos por Ele. Jesus é o centro dessa libertação e dessa redenção. É a primeira lição que aprendemos com o texto. A segunda lição que aprendemos com essa rica passagem é que Jesus é o centro da criação e da redenção. Nessa epístola, o apóstolo Paulo demonstra a sua firme e inabalável certeza e convicção de que Cristo ocupa sozinho o centro da criação e da salvação do pecador. Só que as alegações do apóstolo Paulo nessa epístola não são arrogantes, pois a arrogância é sempre incompatível com o reino de Deus. Paulo escreve aos Colossenses com humildade, compaixão e também com transparência. No verso 15, Paulo anuncia que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nós só conseguimos ver o Deus que é invisível por causa do Filho que é visível. O Filho revela o Pai. Dizer nessa passagem que Jesus é a imagem do Deus invisível comunica a ideia de que Jesus é a manifestação perfeita do próprio Pai. E o apóstolo Paulo prossegue, depois de afirmar que Jesus é a imagem do Deus invisível, Paulo declara que Jesus é o primogênito de toda a criação. Essa ideia de primogênito não tem a ver com quem nasceu antes. Na verdade, isso daqui é um título que comunica a ideia de que Jesus é o primeiro em importância. Aqui, Paulo descreve a superioridade, a preeminência e também a supremacia de Cristo, tanto na criação do mundo como na redenção dos pecadores. Prossigamos, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A visão da realidade da criação preside todo o pensamento do apóstolo dos gentios. Nessa passagem, Paulo não compreende a criação apenas como um espaço pré-estabelecido e disponível para o homem. Paulo compreende que Jesus é o criador de toda a realidade, tanto daquela que a gente consegue observar, como daquela que a gente não consegue ver. Paulo compreende que Jesus é o criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis, isto é, daquilo que é sensível e daquilo que é suprassensível. Tudo foi criado em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Depois de fazer essa afirmação, o apóstolo Paulo cita 6 consequências de Jesus ser o primogênito da criação e de nele terem sido criadas todas as coisas. O apóstolo Paulo afirma no verso 17 que ele é antes de todas as coisas. Existe uma absoluta distinção entre o Criador e a criação. Existe uma incrível diferença entre a coisa criada e o Criador. É isso que o apóstolo Paulo declara aqui no início do verso 17. Avancemos. A segunda consequência de Jesus ser esse primogênito da criação é que nele tudo subsiste. Jesus criou todas as coisas e Jesus sustenta a sua criação. Crermos que Jesus sustenta a sua criação crer nessa verdade deve nos estimular à confiança no Senhor, a termos sempre a certeza de que Ele está cuidando das nossas vidas. O apóstolo Paulo prossegue e afirma no verso 18 que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Jesus é o Senhor. A ideia, a metáfora de cabeça aqui é que Jesus é seu líder, aquele que dá a direção, enfim, Jesus é quem preside a igreja.
Essa metáfora da cabeça visa transmitir não somente a ideia de preeminência, de comando, mas também de provisão e também de sustento. Jesus é o cabeça da igreja. Próxima consequência, ele é o princípio de todas as coisas. É o que encontramos no verso de número 18. O princípio aqui, prezados irmãos, não se refere ao início de todas as coisas, mas sim, pelo contexto, Paulo tem em mente o começo da ressurreição final dos mortos, assunto que virá imediatamente após Paulo fazer essa declaração. A palavra princípio, no grego, também comunica a ideia de origem. No caso, indica Jesus como a origem da nova criação, dessa nova raça que Deus está criando a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, podemos afirmar que com a ressurreição de Cristo e com o dom do Espírito, o futuro de Deus veio ao nosso encontro no presente. Com a ressurreição de Jesus, com a Páscoa, a nova criação que Deus começa, um dia será completada. Paulo avança e afirma ainda no verso 18, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado com esse tipo de ressurreição. Jesus foi o primeiro a ter esse corpo glorificado, esse corpo perfeito, imortal, indestrutível, glorioso e espiritual. E nesse sentido, ele é o primogênito dentre os mortos para em tudo ter o primeiro lugar. Sexta e última consequência de Jesus ser o primogênito da criação é aquilo que encontramos no verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo está ensinando os colossenses aqui que Cristo é suficiente. Esse é o principal ensinamento do apóstolo Paulo nessa epístola. Basta crer em Jesus Cristo. Eu preciso estar com Jesus. Deus vê em mim um filho quando vê o filho dele em mim. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando estou com Cristo, eu estou numa condição de amizade com o Senhor. Mas quando eu não estou com Cristo, permaneço na condição de inimizade com Deus. Eu preciso de um Salvador, que é Jesus Cristo. Cristo é suficiente para a salvação daqueles que creem. É importante considerarmos isso, uma vez que os falsos mestres que estavam ameaçando aquela congregação em Colossos, eles ensinavam que Cristo era importante, mas ele era apenas uma parte do processo salvífico. Além de crer em Jesus, o indivíduo necessitava de observar outras coisas, outros expedientes, outras leis, outras regras. O apóstolo Paulo discorda disso. E ele escreve participando àqueles cristãos de que Cristo é suficiente para a salvação dos que creem. Meus irmãos, os versos 21, 22 e 23 contém a conclusão e a aplicação do apóstolo Paulo. Nessas linhas, nesses versos, Paulo reafirma a sua compreensão de que Jesus, e somente Jesus, pode mudar qualquer história. Jesus transforma a gente estranha e inimiga. Você encontra essas palavras no verso 21. Jesus transforma pessoas estranhas e inimigas em gente, verso 22, inculpável e irrepreensível. A pessoa que é agora inculpável e irrepreensível por causa de Jesus, já foi estranha e inimiga do Senhor. Por que houve essa alteração?
qual é a causa dessa mudança tão extraordinária? É a fé em Jesus Cristo. Jesus transforma qualquer história. Jesus transforma qualquer pessoa. Jesus transforma um indivíduo que era inimigo de Deus em uma pessoa que é próxima dele, em uma pessoa que é inculpável, em uma pessoa que é irrepreensível. Essa transformação só é possível por causa de Jesus, o Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus pode mudar a sua história. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus pode sim mudar o seu casamento. Eu quero dizer para você que Jesus pode sim mudar a sua família. Jesus pode transformar o nosso país. Essa deve ser a nossa fé. É por isso que devemos nos comprometer cada vez mais com a pregação do Evangelho, com o testemunho da verdade, porque esperança de transformação só existe em Jesus. Só Jesus pode mudar histórias e reverter situações que são absolutamente desesperadoras e que nos ameaçam. Só o Senhor pode promover isso. Essa transformação só é possível porque o Filho de Deus identificou-se com os pecados dos homens. Jesus Cristo não apenas se fez carne no útero de Maria. Jesus Cristo se fez pecado no Calvário. Para nos salvar, para nos redimir, para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A minha pergunta para vocês é a seguinte: você já experimentou essa mudança? Você tem plena convicção e certeza de que você foi, espiritualmente falando, tirado de um lugar e transportado para outro? Você tem essa compreensão bonita e espiritual de que em Jesus Cristo você deixou de pertencer ao império das trevas e agora vive num reino presidido por Jesus e caracterizado pelo amor? Que o Senhor derrame graça sobre nós em nome de Jesus. Ele é o único que pode mudar qualquer história. E Ele é o único que é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração.